Bom, o nosso grupo vai falar sobre o final da Segunda Guerra Mundial e adentrar na Declaração dos Direitos Humanos. Os componentes do grupo são Adriele, Faira, Gabriel, Maria Clara e João Vitor. Em 7 de maio de 1945, em Berlim, o que restou do exército alemão se renderam ao exército russo. O primeiro documento de rendição foi assinado naquele dia. Os nazistas assinaram um acordo de trégua com os aliados ocidentais e russos no dia seguinte. A Guerra da Europa terminou com mais de 60 milhões de pessoas mortas e foi considerado o conflito mais sangrento e doloroso da humanidade. A Segunda Guerra Mundial pode ser dividida em três fases. A primeira consiste na supremacia do eixo, que foi caracterizada pela Guerra Relâmpago, que eram os ataques contra as linhas adversárias com o objetivo de abri-las. Depois da conquista, faziam rápidas movimentações para adentrar o território pela brecha conquistada. Os alemães conquistaram Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, França, Grécia, levando em conta que nesse período essas conquistas aconteciam em velocidade assombrosa, com as forças alemãs passando a dominar grande parte do continente europeu. Em 1941, a Alemanha arquitetou o Plano Barbarossa, com o intuito de invadir o bolchevismo soviético, porém não obtiveram muito sucesso, e nesse período começou a segunda parte da guerra, onde as forças começaram a se equilibrar muito e ficou muito longo o período sem saber quem venceria essa batalha. Esse período ficou conhecido como o equilíbrio das forças. Foi nesse período também que ocorreu o ponto-chave da Segunda Guerra, que foi a conquista da cidade de Stalingrado. A terceira parte da guerra foi a derrota do eixo, que já estava em decadência. A Itália foi invadida, Mussolini foi deposto, os alemães e japoneses passaram a ser derrotados sucessivamente e ambos os países entraram em colapso. Os pontos-chaves da Segunda Guerra Mundial foi a batalha sangrenta pela conquista da cidade de Stalingrado, atualmente chamada de Volgogrado. Essa batalha ocorreu durante a segunda fase da Segunda Guerra Mundial, que é também conhecida como o equilíbrio das forças. Essa foi a primeira grande derrota da Alemanha, e o filme Stalingrad mostra exatamente como foi que tudo isso aconteceu, de acordo à visão do oficial alemão Hans, que ele participava do batalhão que estava à frente dessa batalha, e mostra como foi que aconteceu a maior batalha da Segunda Guerra Mundial. Outro episódio muito marcante da Segunda Guerra Mundial foi o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Essa foi a maneira encontrada pelos Estados Unidos para forçar a redenção japonesa, no contexto que se encontrava a guerra, onde os japoneses estavam com muita resistência de entregarem a vitória da guerra para os americanos. O lançamento dessas bombas atômicas foi um dos capítulos mais tristes da história mundial. Os relatos narram toda a destruição e o horror que se espalharam entre os 6 e 9 de agosto de 1945. Após o lançamento da segunda bomba, a de Nagasaki, os japoneses eles renderam-se incondicionalmente aos americanos. Em 7 de maio de 1945, em Berlim, o que restou do exército alemão se renderam ao exército russo. O primeiro documento de rendição foi assinado naquele dia. Os nazistas assinaram um acordo de trégua com os aliados ocidentais e russos no dia seguinte. A Guerra da Europa terminou com mais de 60 milhões de pessoas mortas e foi considerado o conflito mais sangrento e doloroso da humanidade. O fim da guerra foi acelerado quando Adolf Hitler realocou grande parte de suas tropas para o Cáucaso, que seria a fonte de petróleo da União Soviética, que foi na Batalha de Stalingrado e morreu mais de 1 milhão de soldados alemães e os nazistas sofreram uma derrota que nunca conseguiram se recuperar. No entanto, não foi até fevereiro de 1945 que as tropas da URSS invadiram a Silêsia e a Pomerânia, ao mesmo tempo que os aliados ocidentais entraram na Alemanha e se aproximaram do Reno. E em março de 1945, os aliados americanos, britânicos, canadenses e franceses cruzaram o Reno do Norte e a área do Rio do Sul, cercando os nazistas, enquanto os soviéticos se aproximavam de Viena, e no início de abril, as forças, as forças dos aliados ocidentais finalmente chegaram na Itália e cruzaram a Alemanha Ocidental, enquanto as forças soviéticas atacaram Berlim
e ambas as forças encontraram nas margens do Elba em 25 de abril. Já em 30 de julho, o Reichstag foi capturado, o que simbolizou a derrota militar do Terceiro Reich e de Hitler, que havia cometido suicídio alguns dias antes. E as tropas alemãs na Itália, Holanda, Dinamarca e noroeste da Alemanha se renderam. E em 7 de maio, a Alemanha assina a rendição. Bom, meu nome é Gabriel, eu vou falar um pouco sobre as consequências da Segunda Guerra Mundial. Após esse longo período de combate entre o Eixo e a Aliança, a Segunda Guerra Mundial só chegou ao seu fim apenas em 1945, quando a Itália e a Alemanha se renderam. O Japão ele foi o último país a assinar um tratado de rendição e ele foi o país que sofreu o ataque nuclear lançado pelos Estados Unidos, como foi dito pela minha colega Maria Clara. Outra consequência também foi a morte de milhões de inocentes. O regime nazista, por exemplo, ele foi responsável pela morte de cerca de 2 milhões de poloneses, 4 milhões de pessoas com problemas de saúde, como por exemplo deficiências físicas e mentais, e um número muito alto de judeus. Foram 6 milhões de judeus mortos no massacre que ficou conhecido como Holocausto. É, e também teve danos materiais, porque muitas cidades foram totalmente destruídas. A guerra arrasou as nações, tanto as perdedoras como as vencedoras. E, por exemplo, a Inglaterra, que até então ocupava um espaço central na política mundial, era ela a potência mundial, ela perdeu esse espaço para os Estados Unidos e para a Rússia. Só que esses dois países eles não conseguiram estabelecer uma posição de liderança conjunta. Eles conseguiram polarizar o mundo em dois blocos, iniciando uma corrida armamentista que ficou conhecida como Guerra Fria. Então era capitalismo dos Estados Unidos versus o socialismo da Rússia, da União Soviética. Aí a Guerra Fria dividiu o mundo entre esses dois grandes blocos e várias tensões foram causadas entre diversos países no mundo ao longo da segunda metade do século XX. E também ao final da guerra foi criada a Organização das Nações Unidas, que é conhecida como ONU, que tinha como propósito de manter a paz entre as nações, resolver os conflitos de forma pacífica, ajudar as vítimas da Segunda Guerra e evitar que acontecesse outras guerras. E após a Segunda Guerra Mundial também foram criados tribunais que julgaram os crimes cometidos por alemães e japoneses na guerra. Pessoas que estiveram diretamente envolvidas com o Holocausto e com os massacres cometidos pelo Japão na Ásia foram julgados no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg e no Tribunal Internacional para o Extremo Oriente. A elaboração dos direitos humanos, por exemplo, ocorreu no mesmo período em que os nazistas haviam cometido todos aqueles crimes durante a guerra e eles foram julgados no tribunal militar montado em Nuremberg. E por fim, como consequência direta da bipolarização do mundo da Guerra Fria, com os soviéticos representando o seu modelo econômico e social e os americanos representando o outro, foi criado um plano de reconstrução da Europa Ocidental que foi financiado pelos Estados Unidos, que ficou conhecido como Plano Marshall. Bom, meu nome é Faira Ferraz e eu vou falar sobre os direitos humanos. Então, direitos humanos é entendido como direitos que dizem respeito a todo ser humano, independentemente da sua raça, língua, religião, classe social, cor, sexo ou qualquer coisa. Eles abrangem aspectos tanto civis, políticos, sociais, culturais e econômicos. E para poder ampliar um pouco essa compreensão, eu vou falar aqui qual é a definição da ONU, a Organização das Nações Unidas, que é basicamente assim: os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Então, e essa noção de normas básicas para a convivência em sociedade, ela existe já há muitos séculos atrás. E ela aparece em diversas civilizações ao longo de toda a história, né? E a consolidação dos direitos humanos e sua universalização se deram após a Guerra Mundial, justamente como contraponto a esse período aí sombrio da humanidade, né? Na qual muitas pessoas tiveram seu direito à existência completamente extirpado. Mas assim, mesmo antes de seu reconhecimento em qualquer declaração ou tratado, esse conceito já existia na prática, né? Isso porque, assim, não se trata de uma invenção. Os direitos humanos não foram criados
Na verdade, eles só foram reconhecidos em escala global, institucionalizados por meio dos esforços da ONU, mas já existia na prática, porque todos sabem que devemos respeitar um ao outro, independente de qualquer coisa. Isso significa que, assim, que esses direitos eles se aplicam a todas as pessoas, a homens, mulheres e crianças, sem distinção de ninguém. E como diz mais uma vez a ONU, aqui no trecho abaixo, os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, a liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre e muitos outros. Todos merecem esses direitos sem discriminação. É basicamente isso que eu disse, né? Então, isso aí já vem pregado há muito mais tempo. E esses direitos humanos, como surgiu, né, os direitos humanos? Então, um dos primeiros avanços para consolidar os direitos humanos que conhecemos hoje foi através da Bill of Rights, acho que assim se pronuncia, quando foi aprovada pelo Parlamento da Inglaterra em 1689. É mundialmente conhecido como Declaração dos Direitos de 1689, que teve como objetivo limitar o poder da monarquia e garantir uma série de direitos comuns a todos. É importante falar também que, assim, essa aprovação dessa Carta de Direitos ocorreu depois de uma guerra civil contra a coroa, que ficou, assim, conhecida também como a Revolução Gloriosa. E esse processo aí, que viria a resultar no atual sistema de monarquia constitucional, ele teve repercussões que foram além do Reino Unido. Exatamente depois de 100 anos, essa Revolução Francesa foi responsável por depor a monarquia em seu país, regindo isso por própria Carta de Direitos, chamada de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e publicada em 26 de agosto de 1789. E com a inspiração no Iluminismo, esse documento francês ele foi fundamentado nos preceitos de liberdade, igualdade e fraternidade, buscando assegurar que todos os homens eles tivessem o mesmo poder e direitos, impedindo que a dominação voltasse a se repetir. Paralelamente, no território que viria a ser dos Estados Unidos, a Revolução Americana ela emitiu sua versão da Bill of Rights, garantindo aí direito à vida, à igualdade, à liberdade e à propriedade para todos os cidadãos. E com 10 emendas, a Carta de Direitos foi fundamental, né, para a fundação do ZEU, como um país sendo parte integralmente da Constituição Americana até os dias atuais. E a consolidação dos direitos humanos, porém, ela veio bem mais tarde por meio da ONU. E esse processo que originou o documento é contínuo e reflete diretamente com os horrores, da Segunda Guerra Mundial, que foi finalizada em 1948. E muita coisa aconteceu após isso, e sendo muita coisa, e a declaração ela fez história, e a declaração ela só fez história quando estabeleceu uma Carta de Direitos com aplicação universal. E desde então, o documento ele tem servido de inspiração para constituições pelo mundo todo, que já foi traduzido em mais de 500 idiomas. Bom dia, eu sou o aluno João Vitor e vou dar continuidade da fala de minha colega Faira. A formulação da Lei dos Direitos Humanos tomou como base as práticas consistentes observadas em mais de uma nação, mesmo que não institucionalidades, lembre-se de sentimentos de obrigação legal. O repouso e o lazer são dois exemplos de direitos humanos, onde todos os trabalhadores que não é escravo ou está em situação análoga à escravidão. Outro exemplo é a dignidade humana e a saúde, alimentação, moradia e bem-estar. Em nossa sociedade existem dois caminhos de entendimento sobre o direito. Um deles é o direito objetivo, onde representa a convivência entre pessoas. O outro entendimento é o termo que constitua o direito como situação jurídica, onde quer que por conta de uma norma alguém tem direito a algo.